Obrigado. Você pode desligar aqui, por favor? Bom, boa noite a todos. Vou tentar de novo com o microfone. Boa noite a todos. Tudo bem aí? Uau! Né? Com eco agora. Boa noite, que Deus nos abençoe. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Bonfim. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa casa de oração, para mais uma palestra. E hoje vamos falar sobre um tema que eu sei que todos dominam, todos estão cientes. Vou até falar pouco, acho que vou reduzir meu tempo, porque é um tema que eu sei que todo mundo tira de letra. Orgulho e humildade. Todo mundo tira de letra esse tema, certo? O pessoal do fundo está fazendo assim, o que quer dizer isso? Como assim não? Mais ou menos. Não tem. Hã? Você não tem orgulho? É legal. Isso é um sinal de humildade, né? Tem um amigo meu que ele fala assim, eu sou muito mais humilde que você. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou outro dia, eu sou o cara mais humilde. Eu sou o cara mais humilde do mundo. Né? O cara se assusta com a própria humildade. Vocês já tiveram um susto desse com a própria humildade de vocês, de vez em quando? Sim ou não? Como que é? O que é esse lance de ser orgulhoso, turma? Primeiro, o que é ser orgulhoso? E depois a gente vai fazer uma outra pergunta fundamental. Tá? Que é, qual o problema de ser orgulhoso? O orgulhoso não aceita que erra. É verdade isso, turma? O que mais que uma pessoa orgulhosa? O que caracteriza ser orgulhoso? Se sente melhor do que os outros. Interessante. Legal. Então, por exemplo, ótimo exemplo. Ela falou assim, depende, porque se você tem orgulho das coisas que você faz, esse orgulho pode ser bom. Se você fez uma coisa boa e você se orgulha dessa coisa, o orgulho é uma coisa boa. Sim? Sim ou não, turma? Não. Ah, meu Deus, vamos começar a polêmica. Vai começar a polêmica. Turma, desculpa, veja, não é porque eu sou palestrante, estou aqui em cima com o microfone na mão, dando uma palestra, que eu sei de todas as coisas. Tá? Vocês podem ter a opinião própria de vocês, tá ok? Vou perguntar de novo. Eu senti orgulho das coisas que eu fiz que são boas. Isso é bom, sim ou não? Eu não acabei de falar que não, Jesus. Vocês caem nessa cilada de novo, não é possível. Oh, meu Deus do céu, acabei de falar que não. Orgulho é falta de humildade? Opa! Será que o orgulho é o oposto da humildade? É falta da humildade? Será que quando não tenho humildade, quando me falta humildade, eu tenho orgulho? É que nem quando a gente olha no tanque de gasolina, tem o vazio e o cheio. Quer dizer que quando um está faltando, está sobrando o outro, é isso? Confuso, né? O orgulho é bom. Mas o orgulho em algumas situações é bom, não é bom. O palestrante está falando que não deve ser. Eu discordo de você. Deixa eu já começar com uma dica aqui. Fundamental, vale para a vida, vale para tudo. Cada um tem a sua opinião. Você já, né? A gente está aqui entre adultos. Todo mundo tem a sua ideia a respeito de uma coisa. Quando você encontra alguém que tem uma ideia diferente da sua, antes de discordar, antes de rebater, antes de sair falando o que você acha,
Até porque você já sabe o que você acha. Pergunta para o outro, por que você pensa assim? É filosofia. Isso pode-se dizer como uma chave para se viver bem, isso que eu estou falando. É uma chave para viver bem. Porque às vezes a pessoa vai falar uma coisa que a gente acha que a gente está rebatendo ela e ela pensa igual a gente. Vou dar um exemplo. Tinha um cara uma vez, eu estava conversando com ele, e ele falando, porque o karma, e eu era um cara que eu pensava assim, eu não acredito em karma. Porque eu não acredito que, sabe, pelo que eu estudei no Espiritismo, que a gente reencarna e tudo que a gente está vivendo está escrito e não tem jeito, a gente vai passar. Eu não acredito nisso, eu entendo diferente, o Espiritismo explica diferente. E esse cara falando de karma, e eu já bravo com ele, já para falar, isso que você está falando é uma baita baboseira. Karma não existe, etc, etc. Daí eu parei um pouquinho e falei assim, o que você quer dizer com karma? Ele, para mim, karma não é um destino inexorável, imutável. Karma significa você colhe o que você planta. Eu falei, então eu acredito na mesma coisa que você. Economizei uma discussão na minha vida, olha que maravilha. Ia ficar batendo boca com o cara e a gente, na verdade, acreditava na mesma coisa, só chamava de nome diferente. Interessante, né? Precisa ter humildade para pensar dessa forma. Muito bem. Sendo assim, você contou como você pensa. Eu disse que eu penso o contrário. Aí eu dei uma aulinha sobre o negócio. Aí vocês falam o que para mim? Que eu penso ao contrário de vocês? O que vocês me perguntam agora? Aí, garoto, por que você pensa isso desse jeito? Por que você pensa que o orgulho não é bom? Tinha um cara que ele fazia assim com as coisas dele. Ele falava assim, eu queria falar que eu me orgulho de nunca ter olhado para uma outra mulher enquanto eu fui casado. Aí o pessoal que estava na plateia. É uma coisa boa o cara ser casado e não olhar para outra mulher com cobiça? Sim ou não? Olhar vai ter que olhar, né? O cara falando assim, meu Deus, uma mulher ali, uma mulher, me segue. Né? Não é assim. Mas olhar com cobiça, é isso que ele estava falando. É bom um cara casado não ficar olhando com cobiça para outras mulheres? Ele está casado? Sim ou não? Vocês estão com medo de responder porque acham que eu vou falar não na sequência, né? Turma, para de ser medroso, vamos conversar. Se eu falar não, é não, mas pode ser que seja não. Sim ou não, turma? Não. Claro que é bom, meu Deus do céu. O cara é casado e vai ficar lá roubando a mulher dos outros. Não. É bom. Mas qual é o mal escondido nessa coisa boa? Exato. Eu me orgulho disso que eu fiz, porque ninguém fez um tão bom. Eu sou melhor do que os outros. Não foi isso que você falou? Orgulho é me achar melhor do que o outro. E eu digo mais. Orgulho é eu me achar melhor até do que eu mesmo sou. Olha que interessante. A pessoa orgulhosa, ela se acha melhor até do que ela mesma. Porque ela se coloca num patamar, quem falou? A pessoa orgulhosa não admite que erra. Não, isso eu não fiz, não, bobagem, não. Não, aqui está tudo bem. O mesmo presidente dos Estados Unidos falou outro dia lá, quando ele testou positivo, o teste dele ele foi fazer um teste lá e deu negativo. Ele não falava que deu negativo, ele falava, eu testei positivamente bem. Aí todo mundo, que não, positivamente bem, quer dizer que eu estou bem. Não, brother, você testou negativo. Não, o cara fica, mas eu estou sempre top. Será? Eu posso dizer que eu estou, posso fingir que eu estou, mas será que eu estou? É que nem a vaquinha que vai andando e só olha para frente. Você faz sujeira? Não, ó. Eu vou andando aqui, está tudo limpo, né? O rastro que vai deixando é um terror, não é isso? O orgulhoso não é que ele não vê,
Ele não quer ver. O problema não é não ver, não ouvir. É não querer ver, não querer ouvir. E mesmo que mostrem, que esfreguem na cara, não admite. Não fui eu, não é comigo. O erro não é meu. Todos os acertos são. Até daquilo que eu não fiz. Qual o problema disso? Qual o problema disso, turma? Que mal faz isso a uma pessoa? O que vocês acham? Vamos conversar aqui. Conta pra mim. Tem dois lados, né? Hum. Tem um orgulho com soberba, que é aquele orgulho ruim. Agora, quando eu disse para você assim, uma vez minha filha falou assim, pai, eu sinto orgulho de você. E eu, para mim, não é uma coisa que a gente tinha feito, eu fiz, né? E eu falei para ela, para mim, não, pai, eu orgulho de você. Então, é um orgulho bom. Né? Então, agora, o orgulho do soberbo, querer ser melhor que você, é orgulho. Quando, uma vez, adulto, conversando com meu pai, e meu pai era um cara simples, né? E simples assim, nas palavras. Ele não era um cara estudado, estudou, não tinha tantas palavras, não era um cara que tinha lido. Ele tinha um bom coração, tinha muitas coisas, mas às vezes ele não lidava bem com as palavras. E uma vez ele conversando comigo, me contando sobre mim na infância, e foi muito interessante. Ele falou assim, eu perguntei alguma coisa sobre como eu era, alguma coisa, né? Na infância. Ele falou assim, você, Paulo, era assim um menino melindroso. Vocês sabem o que é melindre? Melindre é quando uma pessoa se ofende facilmente com o que dizem para ela, seja aquilo verdade ou não. Uma pessoa que se ofende facilmente é uma pessoa melindrosa. Você acha que um menino de 7 anos era melindroso? E pelo que ele estava falando, era isso que ele queria dizer de mim? Aí eu peguei, falei assim, pai, melindroso quer dizer isso. É isso que eu era? Ele, não. Você era assim um menino... Aí ele foi caçando outras palavras e achou, você era um menino bonzinho. Eu falei assim, era um menino bonzinho. Isso, um menino bonzinho, fazia as coisas boazinhas. Ah, tá. Para ele, essa palavra, melindre, era isso que significava. Às vezes nós, no livro dos Espíritos, os Espíritos falam muito isso para a gente, nosso vocabulário é muito limitado. E a gente ainda não sabe usar direito o vocabulário que a gente tem. Não conhece bem as palavras. Eventualmente a gente usa palavras erradas para descrever as coisas. Será que o que a sua filha sente é orgulho? Ou ela se sente honrada de ter você como pai? Ela se sente feliz por ter você como pai. Eu me sinto orgulhoso porque eu fiz algo, porque eu tenho certa atitude, ou eu me sinto feliz por eu ter? Porque esse orgulho desculpa, como que foi a palavra que você usou? De soberba. Esse orgulho da soberba é aquele orgulho de, viu como eu sou melhor do que aquela gente que não sabe montar um negócio, que não sabe apertar um parafuso, que não sabe trocar um pneu de um carro, que não sabe passar uma roupa, que não sabe ser casado e não olhar para mim. Eu sou melhor do que essa gente. Esse é o orgulho da soberba. Agora, outra coisa é o orgulho? Não, outra coisa, porque não tem orgulho sem soberba. Aí o que está se acontecendo? Está se usando a palavra errada. E a palavra certa é eu me sinto feliz. Por quê? Porque eu sou melhor do que quem por eu ter feito isso? A gente só pode ser melhor do que quem, turma? Qual a única pessoa com quem a gente pode se comparar? Nós mesmos. A palavra era caráter. Para a pessoa que olha para o outro. Mas o orgulhoso também tem um desvio de caráter, né? Porque à medida que você se acha melhor do que os outros, você vive em comparação, você vive diminuindo os outros. É um desvio de caráter também, né?
E essa é a ilusão, porque a pessoa que é orgulhosa e que vende, ela fala, tá vendo como eu sou bom porque eu faço isso, porque eu tenho isso, porque eu alcancei aquilo? E você vai e concorda, puxa vida, é verdade. Você é muito bom porque você fez isso. Só que o cara não fala que ele bate no filho, que ele chuta o cachorro, ele conserta isso, mas ele larga a toalha molhada todo dia em cima da cama. A mulher fala que faz aquilo, mas ela não fala que ela passa o final de semana dormindo. Quer dizer, é fácil eu me gabar daquilo que eu faço certo, ou que eu julgo que é uma coisa certa e importante, e fechar os olhos, jogar embaixo do tapete aquilo que eu ainda sou ruim. Eu me colocar como bonzão porque eu sou uma coisa, alcancei uma coisa, e fingir, ignorar, esquecer todas as outras coisas que eu fiz que não foram tão legais. Tem um ator que chama Morgan Freeman. Você parece muito com ele, viu? Você parece muito com ele. Não parece o Morgan Freeman, o ator? Parece. Parece. Ó, como é humilde. Ele acha que não. Depois a gente vai fazer uma comparação. Mas é um baita ator bom, viu? E eu achei interessantíssimo uma vez que chegaram para ele e falaram assim, você sente que você pode ser um baita exemplo para essa geração, como um exemplo de pessoa negra? Ele falou, não, pera, isso não. Eu aceito você dizer que eu sou um bom ator. E como um ator eu tive sucesso e eu posso representar um bom ator. Boa pessoa é outra coisa. Ele falou assim, olha o erro que cometeram com Tiger Woods. Tiger Woods era um jogador de golfe. Aí, cara, Tiger Woods, baita jogador de golfe, logo já venderam que ele também era um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom vizinho, um bom não sei o quê. Quando, na verdade, o cara era um baita de um beberrão, usava drogas, traía a mulher com todo mundo, maltratava os filhos, era um péssimo pai, não sei o que. Quer dizer, porque o cara é bom numa coisa, presume que ele é bom em todas as outras. Lê do engano. E eu achei muito interessante o nível de consciência do cara para falar assim, não. Ok. Mas Paulo, falaram que ele era um baita de um... Agora a gente está chegando na tal da humildade, tá? Que ele era um baita de um ator e ele assumiu isso. Isso não é arrogância? Isso não é prepotência? Ele não devia falar que ele não era? O que vocês acham? Eu acho que ele está certo. Em assumir? E assumir que ele é um bom ator. Se ele é, ele não falar que ele é. Legal. O que vocês acham? Quem discorda? Quem que acha que ele errou? Ele devia ter falado, não, gente, imagina, quem sou eu? Você acha que ele devia ter falado assim, Paulo? Exatamente. Aí entra uma coisa tão ruim quanto o orgulho. Um negócio chamado modéstia. O orgulho é péssimo. A modéstia também é. A gente ainda não entendeu direito por que o orgulho é ruim. A gente está falando que ele é ruim. Por que ele é ruim? Que mal que faz eu ser orgulhoso, turma? Você está tentando dizer, eu já vi, tem pessoas que se identificam, podem ser até pessoas orgulhosas, porque eles querem sempre estar num nível muito elevado e de repente vai perceber que está fracassado e não admite o fracasso. Não tem decepção O que a gente vê no mundo não é bem isso, não. As pessoas que são muito orgulhosas, os caras estão nos baita cargos, são chefe de empresa, são líderes, são executivos, são políticos de alto escalão, são juízes, policiais. Os caras que estão no maior cargo têm um baita de um orgulho. Será que os caras estão mal assim? Hã? O quê? O quê? Eu tive a oportunidade de ter uma aula com um coach e ele dava aula
dava treinamento para a Força Aérea Americana. E ele falou que daí ele de bônus ele ganhava uns passeios, uns negócios que às vezes levavam ele. E ele falava, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem a turma dos Top Gun, que são os caras que pilotam os caças que carregam os maiores bombardeios. Ele falou assim, você acha que o cara é piloto da maior arma, o ego desse cara, o orgulho desse cara é aqui em cima. Médicos, com tudo que eles estudam, com tudo que eles fazem, com o controle, tem um baita orgulho. Médico só ouve médico, e olhe lá. Muita gente muito bem sucedida tem um orgulho lá em cima. Mas qual é o mal do orgulho? Se leva tantas pessoas para o topo? Ou se as pessoas que estão no topo têm tanto orgulho? O problema do orgulho é que a pessoa se coloca aonde ela não está. Ela se vê como ela não é. Ela se acha melhor, mas exagera nas suas qualidades, ignora os seus defeitos. Vende uma imagem e não entrega aquilo. Mas qual o mal para ela disso? O mal é a pessoa não progride. A pessoa que não enxerga os próprios defeitos, que não vê as coisas erradas que faz, ela não progride. Ela está sempre dizendo que está tudo bem, que é assim mesmo, que os problemas são os outros, que o errado aconteceu para lá, aqui está tudo certo. A pessoa que é orgulhosa sofre porque não avança, não progride, estagna. Não tem espelho. É que o espelho dela só mostra coisa bonita. O espelho dela é cor-de-rosa, só mostra coisa bonita. Tá tudo florido. É o espelho da Branca de Neve. Quem é a mais linda? E fala o contrário para ver se eu não te dou uma porrada. Né? Gente, a pessoa só se cerca de gente que aplaude, só se cerca de gente que confirma o que ela está fazendo. Por quê? Porque ela não quer ver a realidade, ela quer pintar uma realidade. Eventualmente o tempo pega, eventualmente as coisas vão desmoronando, eventualmente a realidade pede a sua conta. E como disse Jesus, no reino de Deus, no reino de Deus não adianta a gente fingir, não adianta a gente mentir, não adianta a gente querer parecer. Ou a gente é, ou a gente não é. E se a gente não é, a gente não entra em certos lugares. A gente não encaixa. Um dia a gente vai ter que admitir que está comendo barro. Um dia a gente vai admitir que está doendo demais e que a gente não aguenta. Um dia a gente vai ter que admitir que, olha, acho que eu estou caminhando mesmo para o lado errado. E eu estou falando dos outros lá fora, mas e o que isso tem a ver com a nossa vida? Qual é o orgulho que cada um de nós carrega que compromete a nossa vida? O que é aquilo que a gente acha que a gente já está tão bem demais que não precisa melhorar? É aquela faculdade que eu já fiz há 30 anos atrás? É aquele curso que eu já deixei pela metade, mas eu já sei, está tudo bem? É o meu salário que eu já estou conformado? É o tempo que eu dou para a caridade? É o quê? O que eu me orgulho? O que a gente se orgulha? O que vocês se orgulham de si?
Paulo, eu não sei, eu acho que eu não carrego nenhum orgulho. Que bom. Fica uma dica. Pergunta para alguém próximo. Teve uma vez que aconteceu uma que foi sensacional. E tem que ser aquela pessoa sincerona, sabe? Tem que ser aquela pessoa que não tem um pingo de dó de dar-lhe uma cotovelada, dar-lhe uma bordoada. Tá? Outro dia, faz tempo isso, né? Tinha um cara que, há 20 e poucos anos atrás, um cara com 40 anos era um cara meio arrebentado, né? Hoje em dia, um cara de 40 e poucos anos sou eu, né? Também meio arrebentado, mas não tanto. E aí o cara tava lá, né? Os caras que trabalhavam com a gente de 40 e poucos anos, tudo gordo, detonado e tal. E esse cara tava lá com a camisa justa, barriga chapadinha, tava bem, tava fortinho. E ele namorava uma moça bonitona da empresa, né? E a gente vendo ele, estava na porta do restaurante. A gente estava chegando, ele estava saindo. Ele estava na porta do restaurante e ela estava lá dentro pagando, né? A gente viu ele assim e falou: cara, você tá bem, hein, meu? Tá em forma aí. O que você faz para manter essa forma? Como só tem adulto aqui, eu vou falar a palavra que ele falou, tá? Ele falou assim: eu faço muito sexo. No que ele falou isso, a namorada dele estava chegando bem na hora. Foi o tempo dele chegar e falar assim: faço muito sexo. Ela... E a gente fica assim, tá. Ele fez, foi uma piadinha que ele fez com a gente sabia que ele estava zoando, né? Mas o fato dela chegar e fazer um na hora foi sensacional, né? Quantas vezes acontece isso com a gente? Da gente falar que é bom numa coisa, que é sábio numa coisa, que é um bom pai, que é uma boa mãe, que é um bom marido, que é uma boa esposa, e a pessoa soltar um viu? Eu me orgulho porque eu nunca bati nos meus filhos, o filho do lado. Eu me orgulho porque eu e meu marido, a gente se entende e eu tô aqui com ele firme e forte, né? Eu me garanto em tal coisa. A pessoa que está com você naquele time. Nosso orgulho fica enganando a gente fica se enganando. E a coisa melhor que a gente pode fazer é encontrar a humildade. E é muito interessante que quando a gente vai atrás de definição de humildade, o que está escrito na maioria dos lugares? Humildade é conhecer os nossos erros, limites, dificuldades. Eu concordo pela metade. Porque humildade é sim eu saber qual a minha limitação, qual que é a minha dificuldade, quais são os meus erros. Sim, tenho que olhar, eu tenho que enxergar isso. Eu tenho que estar indo para frente e dando uma olhada para trás. Ixi, Maria, fiz um negócio aqui. Tem que voltar. Mas a humildade também é eu saber qual é a minha força. Quais são as coisas que eu já estou bom, ou pelo menos que eu avancei. É medir progresso, é verificar o progresso real. Porque senão a gente cai naquilo que eu falei que é tão ruim quanto o orgulho, que é a modéstia. E o que é a modéstia? Se o orgulho eu me coloco na frente, acima, a modéstia eu me coloco abaixo. Não, eu não. Imagina, eu não. Quem sou eu? Eu não, gente, imagina. Eu não tenho essa capacidade. Não, é melhor, vai você. Chama outro. Não, põe outro no lugar. Não. Daí você pensa assim, nossa, como ele é humilde. Não, como ele é modesto. Porcaria. Que porcaria. Porque você perde a sua oportunidade, você perde o seu lugar, você perde a sua chance. Mas isso não era para mim. Não chamaram o teu nome, criatura. Não falaram ao fulano, vai lá. Como não era para você? Não, mas é que eu não sou tão bom assim. Mas de repente não querem tão bom assim. Querem o quão bom você é.
De repente não quiseram você. E por que você não foi? Se você queria também, se você podia fazer, se você tinha capacidade de ajudar, de realizar, de concretizar. Para ser humilde. Isso não é humildade. Falta de segurança é uma coisa, modéstia é outra. Insegurança a gente sente quando a gente não sabe se a gente é capaz de fazer uma coisa. Se eu sei que eu sou capaz de fazer uma coisa e me abstenho, eu estou sendo modesto. E o modesto beira o obtuso. O obtuso é aquele que pode fazer algo para ajudar e não faz. O orgulhoso não faz porque ele não é capaz. Ele fala que é capaz, se coloca à disposição, se põe lá e não entrega. Por quê? Porque ele não é capaz. Ele fala que é, não é. E o modesto atrapalha por quê? Porque alguém precisa do que ele pode fazer e ele não faz. Ele se abstém. Logo se torna obtuso. É covarde. A covardia é uma outra palestra. A covardia é uma outra palestra. Eu gosto muito desse tema de covardia. Eu tenho umas ideias muito doidas a respeito de covardia. Eu vou montar uma palestra, vai ser uma palestra muito doida, porque eu tenho umas ideias muito doidas a respeito de coragem e covardia. Mas não é covardia. É essa coisa de ter um conceito errado também a respeito do que é humildade. É aquela pessoa que fala assim: você é muito exibidinho, então vou ficar encolhidinho. Aí você é aparecidinho, então vou ficar escondido. E você é dado, você é oferecido, você é... Ué? Qual o problema de eu fazer o que eu sou bom? Qual o problema de eu fazer o que eu gosto? Qual o problema de eu fazer algo que seja importante se eu quero, se é necessário, se eu fui chamado, se eu fui colocado? Outro dia um cara me perguntou, eu estava falando com outro palestrante, bastante experiente, né? Bastante experiente não quer dizer que a palestra dele seja muito boa, né? Dá palestra há muito tempo, mas o cara não melhora as palestras dele. E aí, a gente conversando sobre isso, eu falei assim, cara, eu venho trabalhar. Ele falou assim, então você acha que você é um palestrante melhor? Eu falei, sim, melhor do que eu, cada dia, cada palestra. Então você acha que você é um bom palestrante? E eu falei, sim, eu sou um bom palestrante. E por que você acha isso? Porque é o que eu percebo quando eu converso com as pessoas depois da palestra. Graças a Deus chega mais gente para elogiar minha palestra do que para reclamar. E as reclamações que chegam não tem a ver com a minha palestra, com a apresentação em si. Tem a ver com, às vezes, a pessoa discordar do jeito que eu dou palestra. Mas, né? Porque eu tenho um jeito não muito tradicional de dar palestra num centro espírita. Eu dou exemplo particular, eu falo de filme, eu falo de coisa, e tem gente que se incomoda. Eu falo de mim, eu falo como eu peço para vocês me perguntarem coisas, para vocês responderem, tem gente que se incomoda. Mas eu perguntei às pessoas que estão assistindo a palestra, se incomodam? Vocês se incomodam? Às vezes um se incomoda. Beleza, tem 20, 30, ok. Não foi tão ruim assim então. Não dá para agradar todo mundo. Mas se a gente agrada a maioria, você pensa, pô, está fazendo sucesso. E é esse lance que às vezes a gente tem que ter a medida. E por que eu sei que melhorou? Porque eu sei como era quando eu comecei a dar palestra. Que as pessoas olhavam para mim assim, ó. E aí, o que você achou da palestra? Né? Eu tive a felicidade, a humildade é você ter a felicidade de você querer melhorar. A humildade te impulsiona para melhorar em várias áreas da sua vida, que você se permite ser humilde. E ser humilde é perguntar. Diga. Um palestrante, ele é um professor. Mais ou menos. O palestrante, ele está mais para artista do que para professor. O professor está mais para professor do que professor, né?
Mas o palestrante está mais para artista. Por quê? Porque eu tenho que dar um jeito de chamar a atenção de vocês nesse tempo. Tem muita gente aqui que está aqui por diversos assuntos. E se a coisa não fica interessante, vocês dispersam. Então, eu não dou uma palestra com conteúdo denso. Eu dou uma palestra com conteúdo interessante. Esse é o meu jeito de entender palestra. Que vem do conhecimento que eu tenho por palestrantes, de curso de palestrante profissional. Agora, falta 50 minutos, turma. Tem uma noite toda aqui, vamos lá. Diga. Não, mas eu vou fazer conhecimento porque você conhecer melhor do que você é. Então, nesse caso, você está perguntando o que você é. Então, você ser melhor do que você é, mas se eu quiser ser melhor do que eu sou agora, eu ficar feliz porque eu fui melhor do que eu estava sendo. Essa é Eu posso mergulhar disso. A gente estava falando o seguinte, que a gente confunde a palavra, a gente usa palavras diferentes. Você usou a palavra certa. Eu fico feliz por ser melhor do que eu. O seu sentimento não é orgulho. O seu sentimento é felicidade. É felicidade. Eu melhorei. Não é ser orgulhoso ter contenteza de ter melhorado. Olha o dilema que eu vou causar agora, hein? Olha o dilema que eu vou causar agora. Eu dizer o seguinte, vale para vocês, tá? Mas pensa aí uma resposta para isso. Eu dizer o seguinte, eu sei que eu não sou uma pessoa humilde. Eu saber que eu não sou uma pessoa humilde me torna mais humilde? Sim ou não? Ele é um. Ou seja, a gente não pode verbalizar que a gente é humilde, mas a gente pode ter ação de humilde. Então, ao mesmo tempo que eu falar, eu não considero uma pessoa humilde. Então, é errado eu verbalizar isso, mas eu posso pensar. Um jeito ou outro, o que mais conta é o sentimento. Essa parte do sentimento, como a gente sente de verdade, é entre a gente e Deus. É entre a gente e Deus. O que as pessoas falam, mas uma coisa também é o que elas falam e o que elas fazem. Né? Eu citei o caso do presidente lá que falou assim, eu sou o cara mais humilde. Você vê o cara sendo arrogante, chutando todo mundo, xingando os outros, que eu sou melhor, Você sabe que ele não é humilde. Ele pode falar o que for, você está vendo que não é. A pessoa fala que é humilde. A pessoa fala que eu sei que eu não sou humilde, mas continua tratando com arrogância, não faz um esforço para mudar, não adianta nada. Agora, se eu falo, eu sei que eu não sou humilde, e eu estou trabalhando isso, e de verdade eu estou me esforçando para isso me torna mais humilde, sim. Igual o Sócrates falou, eu sei que não sei. Só sei que nada sei. Ter humildade de assumir isso, ter humildade de ser curioso. Porque quando eu sou humilde, eu sou curioso, eu sou interessado. Eu peço desculpas, eu corrijo as coisas erradas que eu fiz. Eu busco aprender. É mais da forma que a gente vive, né? Jesus diz o seguinte, da boca sai do que o coração está cheio. Eu sei que eu sou orgulhoso em uma série de coisas. Eu sei. Eu ainda não sei uma série de coisas que eu sou orgulhoso. Que eu acho que está tudo bem, e se eu falar do lado de alguém, eu vou escutar um... A humildade tem medida. A humildade tem medida.
A humildade é você saber, cara, eu estou progredindo. Mas também é saber, isso aqui eu já progredi. Eu não sabia. Você toca violão, vai me dizer que você toca violão melhor? Sim, toco, porque antes eu não sabia. Eu não, né? Exemplo. Né? Então, você. Qual que é o seu nome? A Cláudia. Aí, ó, começou. Aí você vê a modéstia da pessoa. A Cláudia toca violão melhor. Não, eu não. Eu não. Sim, mulher. Você nasceu sabendo tocar violão? Nasceu e já pegou o negócio. Foi assim o negócio? Não. Você não sabia nem como segurava o violão em algum momento da sua vida. Aí você aprendeu a segurar, aí aprendeu que tinha corda, aprendeu como que tocava, aprendeu as notas, aprendeu a ler partitura. Você não melhorou? Você não é hoje uma pessoa que toca violão melhor do que você era 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás? Vamos parar por aí. Entende? Reconhecer progresso não é orgulho, mas desde que o progresso que você reconheça não seja em cima do outro, seja em cima de você mesmo. E como você lida com isso? Se eu reconheço o meu progresso para eu falar assim, toma essa, vocês ainda estão aí? Está aí meu orgulho. Se eu me dou um tapinha nas costas e falo, tá bom, chega, tá ruim também, porque aí eu estagno. Agora, se eu reconheço o progresso e continuo progredindo, esse é o trabalho da humildade na nossa vida. É isso que Jesus queria de nós, que a gente avançasse. O orgulhoso acha que já chegou no reino do céu. O orgulhoso acha que já fez todos os cursos da casa espírita, já liu o livro dos espíritos 15 vezes. Uma vez um dirigente virou, a gente estava numa discussão, um dirigente espírita virou para mim e falou assim, quantos cursos você fez na Federação Espírita? Eu falei assim, na Federação? Eu, nenhum. Ele, pois eu fiz todos. Eu falei, pô, legal, você já está andando sobre a água? Você já cura os doentes? Já fez alguém voltar a enxergar? Já ressuscitou os mortos? Porque, brother, do jeito que você falou, eu achei que eu estava diante de Jesus aqui. É o caso? Religiosidade não dá atestado de santidade para ninguém. É o que a gente vai fazer com a nossa vida. É como a gente vai tratar os outros. Como a gente vai se tratar. A humildade está em viver sabendo que a gente é irmão e que a gente precisa um do outro. Que a gente está aqui não para dificultar a vida dos outros, mas para facilitar. Para pedir perdão, para perdoar, para ajudar, para amar, para ser gentil um com o outro. E na medida do possível, aprender o máximo que a gente puder. Perguntar o que a gente não sabe, perguntar o que está na cabeça do outro, ouvir, trocar ideia. Não ser essa pessoa que fala assim, eu não vou mudar minha ideia. Puxa, você é uma pedra? Só uma pedra que não muda. A gente muda. E se a gente tem tanta convicção naquilo que a gente acredita, qual o problema de ouvir o outro e pensar a respeito, se a nossa convicção é forte? Ter humildade é acreditar, é fazer acontecer, é fazer a diferença na vida de cada um. E vocês querem ver como dá para a gente fazer uma pequena, grande diferença na vida de cada um que está aqui hoje à noite? Querem fazer um exercício rapidinho? Sim? Topam? Então olha para uma pessoa que está longe de você e dá uma boa noite, assim, boa noite. Vocês viram que já abriram um sorrisinho só de dar uma boa noite? Cria esse hábito de dar bom dia, boa tarde, boa noite, de ser gentil, de ser educado, de pensar, hoje eu vou mudar um pouquinho mais, hoje eu vou ouvir um pouquinho mais. Hoje eu vou ser um pouco mais humilde do que ontem, porque eu vou saber hoje um pouco mais sobre o que eu já sei, o que eu ainda não sei, o que eu ainda preciso saber. E vou caminhar para ser uma pessoa melhor. Porque se tem uma coisa que Deus quer de nós, é que a gente fique do lado dele, em plena felicidade. Quem não toparia isso? Não é? Turma, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, para conversar com vocês hoje. Agradeço demais a atenção, carinho, a participação de vocês. Vocês são demais, hein? Gosto de gente assim, que participa. E a gente se vê numa próxima palestra. Eu vou ver se eu coloco essa palestra online depois para vocês assistirem, verem, reverem quando vocês quiserem, tá bom?
É só seguir lá o meu canal, Paulo Bonfim Oficial, e a gente se fala. Obrigado, turma. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Outro dia eu coloquei o microfone assim, caiu.